Salve rapaziada, tudo certo por aí? Eu sou o Leandro Ramágio, começando mais um Racer Talk Show com meu parceiro Guido. E aí, Guido? E aí, tudo bom? Quem nós trouxemos hoje aí? Fala Hoje aí. a gente tá aqui com o Celso Bernardes, produtor cultural. Veio dar Salva de palmas aí pro nosso convidado. Celção, chega mais, irmão. Satisfação aí, obrigado pela moral, obrigado pela honra aí de ter você no nosso programa. Eu que agradeço e prazer conhecer o Guido agora. E você já conheço de velhas datas, né? É classe A, cara. Pra quem ainda não conhece, o Celso, que é uma das figuras mais carimbadas aí da Baixada de São Paulo. O Celso é um produtor cultural que atua em diversos segmentos do artístico, até a parte de projetos, desenvolve muitas coisas bacanas pra música, pra parte de entretenimento, e vai falar um pouquinho pra gente como começou a carreira dele, como que ele teve o interesse na música. Fala pra gente um pouquinho aí, Celso, como é que começou toda essa tua desenvoltura? Eu vou te falar, é tipo um mosquitinho que morde a gente, né? Porque eu comecei como todo adolescente, montei uma banda. Falando da minha carreira profissional, né? Aham. Eu, com 16 anos, tive minha primeira banda na escola, no colegial, e a intenção era tocar na escola, num evento da escola. Então, a maioria, né? Vamos fazer na escola. aí foi aquele lance, foi a primeira vez que eu escutei uma distorção, que eu vi uma bateria de verdade tocando, pá, no estúdio, aquele barulho, aquele negócio. Naquela época, não vou revelar aqui, tô com 4.3, né? Pô, bicho. Então já faz um Pô, os tempo, caras né? que vêm aqui estão tudo Tudo bem, né, cara? Tudo formol, né? Pô, Que bom. E aí, a gente não tinha internet, não tinha nada, né? Não tínhamos acesso, assim. Então, aquilo foi uma coisa que o meu olho brilhou na hora. E dali em diante foi só caminhando. Aí foi banda e cover, né? Pra começar. né? Total, né? E tal, aí começa... Você lembra do que você fazia de cover naquela época? Lembro, velho? o Charlie Brown nem existia ainda. Ah, Era Titãs, Titã, Engenheiros do Havaí. Paralamas, vou te falar, né, cara? É. Que legal, né? o de poder Rock fazer 80, esse Legião, Legião Capital, Urbana. essa... Isso, o Planet Hemp tava começando, era aquela geração Tá. ali. Aí depois que Raimundo veio o já Charlie... tava, né? Isso, aí veio o Charlie Brown, que foi a cerejinha do bolo pra falar, caraca, olha só, somos de Santos e agora a gente se espelhava todo mundo naquilo ali, né? Até hoje, né, galera? Até hoje, né? Uma coisa que marcou uma geração. E dali, Leandro, eu acho que... Depois eu vou falar aí, porque eu vi uns stories teus lá com o Charlie Brown agora, do Thiago e do Marcão. Com o Thiago do Marcão, agora? É, Não, acho que não. foi o que eu disse, eu não vi. Vamos pular essa parte e a gente consegue aqui. Não. Mas eu vi uma coisa parecida lá. Não, eu postei esses dias porque comemoraram, acho que foi o aniversário do Champignon. Champignon. É. Champignon, E aí 40 anos. eu sempre dou uma repostada no... Tá. Seguindo em frente. É. Então você tocava, bicho, na pegada do Raimundo, você tocava Capital, tocava É. Paralamas, porra, E bom por demais, incrível cara. que pareça, eu era vocalista, né? Eu sou um cara meio introvertido assim, mas eu era o vocalista da banda. Só que aí eu comecei a organizar eventos. Eu tinha uma banda já de hardcore, eu já comecei a ficar mais velho, já era Como que aquele era o nome da movimento banda? punk, era Deep Leak. Porra, bicho. Pô, essa banda fazia mó barulho, cara. Isso. Aí eu comecei a perceber, cara, que eu não tinha tanto talento assim. Só que eu organizava muito bem. Mas eu lembro, ó, não sei se batia nas mesmas épocas, mas tinha o Praia Sport Bar, Era lá que foi tudo que lá começou. tinha um outro espaço que era na Conselheiro Nébias, bicho. Era o Armazém 7. Armazém 7, cara. Eu toquei ali o também. CPM Do lado- 22 vendia fita cassete lá. Era do lado do Xanadu, Exatamente, É. do fliperama. do Fliperão, E aí tinha ali na frente a Ilha de Conveniência, que a Isso. galera Eu tomava não lembrava vinho, mais o nome e do na armazém. rua- Não lembrava de lá? Não, do armazém não. Você lembra que na rua de trás eram os metaleiros? Sim, a Adega lembro, Marroca. lembro. opa. Do Praia eu também Era o lembro. rolê da E tinha o cidade. Matrix depois, né? E aí Depois do virou Matrix. o pós Só Cara, de preto, no meio do canal 4, todo era mundo, lotado. né? Eu costumo falar assim que foi uma geração de ouro, um tempo que eu não... inesquecível, eu adorava. Muito. Diferente, né, cara? A galera daquela geração é muito da hora. Todo mundo que eu conheci naquela época, hoje em dia, são super... E aí você começou a fazer esses festivais, no caso, trazendo bandas locais do mesmo segmento. Vou te contar a história. Eu fazia os shows pra eu mesmo tocar, né? Porque... Era o meio, né, que você tinha pra poder... Se produzia. Um iniciante, ninguém conhecia, ninguém queria me botar pra tocar nos lugares. Eu falei, quer saber? Eu mesmo vou organizar isso aí. Meu primeiro show foi com o Guns N' Roses Cover, aquela banda da galera da Pro Toca Choice. do Tuba. Exatamente.
O da mata, com né? umas rosas no palco e tal. Eu detonei aquelas rosas todas. E aí eles que abriram espaço pra gente lá, o dono do bar falou: Vocês querem tocar? Então vocês vão tocar junto com o Guns aqui, vai abrir o Mas Guns. isso aí era o Ratinho. O Exatamente. Ratinho O Bigode, o opa. Bigode, pô. É, Que era do lendário. Pra Sport Bar. Saudade, Exato. bicho. Isso aí era... Exato. E aí chegou um determinado momento onde cada um começou a tomar seu rumo, faculdade, etc, tal. E eu fui ficando, porque eu gostava muito, eu estava fascinado com aquilo. Então, eu falei, quer saber, eu vou continuar organizando os eventos, porque estava começando a dar certo. E a gente colava cartaz no poste e Nossa, eu lembro, cara. O nome de vocês lá, bicho, era... sujava até aqui em cima do braço de cola. né? Isso, e colava na cidade inteira. Essa era a maneira de divulgar um show aqui em Santos, era cartaz no Era poste. aqueles cartazes. Mas Era era- o sonho do Pra músico você ter um cartaz Não, pra no você ter uma poste. ideia, era tão grande, cara, que eu sou um pouco mais novo, e eu, pô, tava começando a tocar, só que eu já vi os cartazes da banda dele espalhados. Eu falava, mano, esses caras são grandes. Olha como remetia, porque não tinha rede social, não tinha O nada. cartaz era a E o comunicação. cartaz era como se fosse o feed, né? Aquele rosa, era o rosa e o feed preto. até. A maioria a é gente se rosa ou preto. preocupava para não colar um por cima do outro, né? Toda uma ética, né? Toda uma ética. E era madrugada. E a galera da banda se juntava, cada um ia para um canto e era do canal 1 ao canal 7 colando cartaz. Incrível, eu cara. lembro dos cartazes, eu Animal, lembro. animal. Xerox, né? Porta da escola com flyer de Flyerzinho. Xerox. Era loucura. E angariava a mó galera, bicho. Aquilo ali era... Ali foi um início, foi uma virada de geração ali, né? Porque a gente tinha já o Garage Fuzz, tinha algumas outras bandas de uma outra época mais punk, que foi bem forte na geração 90 ali. E a partir dos 2000 foi que começou aquela geração meio denominada emo, né? Sim. Então, dessa minha geração ali, foi onde surgiu o NX0 e bandas adjacentes ali que começou esse movimento todo. A galera vinha pra Santos, eles piravam, ia lá no mar, molhava o pezinho na água, tocava pra meia dúzia de nego lá e ficava felizão. Era nessa época que o pessoal tocava muito em escola de inglês, não era? Já era nessa época que Tinha. tinha as escolinhas de inglês que o pessoal, sabe, o pessoal Tinha mais os famoso festival- vinha. Que era o pessoal que tinha musiquinha na Malhação, vinha pra tocar em escola de inglês aqui, era uns Exato. festival. Aí depois a coisa começou a tomar uma proporção e aí eu cheguei eu comecei a levar os shows para locais maiores aonde ainda não tinha rolado, que no caso antigamente era o antigo Mendes Convention Center lá que tinha Capital Disco, né? Capital Disco, Capital. Cinésio. Era da Isso. Breeze, né? Antiga Breeze, na a primeira Breeze. Breeze, exatamente, era Breeze ainda. E aí foi aí que comecei a colocar lambi-lambi, essas coisas que pra mim era... Aí, nossa, aí sai do cartaz convencional é, já pros os exato, tradicionais, pro Meirelles. aí foi pra rádio. Já veio. Pro Meirelles, exatamente. E aí fomos pra rádio e etc. E aí começou, nessa época, o Fotolog, né? Foi a primeira rede Nossa, social. mano, é Que verdade. tinha o pessoal que começou a tirar foto embalada, que tinha a Literal Night, que Orkut bombava. depois. Aí depois veio por... Posteriormente, a gente dominava, a gente enchia o saco. O spam ainda não era proibido, meu amigo. A gente lavava a internet. É. E aí, nessa, a gente começou a colocar 3.000 pessoas em cada evento e aí... Enfim, foi uma coisa louca. Isso que despertou também a questão de você ter uma produtora que gerasse oportunidade e também uma parte de reverter a parte financeira para você que está aí fazendo uma gestão. Porque eu lembro de vocês pela Rock Show, lá atrás, assim, cara, vocês fomentaram muitos festivais, muitas bandas começaram, muitas bandas queriam, eu lembro na época eu também dava aula de guitarra e tal, e eu lembro de muito aluno meu, cara, falar, mano, eu vou tocar num negócio muito... Vou abrir um show surreal, que os caras me colocaram, e tipo assim, o olho dos moleques de abaixada brilhava, era como de eu me uma sentia. forma que hoje não tem. Ponto final. Era... E aí vocês trouxeram uma cena tão grande, cara. Assim, uma das coisas assim que a gente gosta de trazer aqui são pessoas que realmente fizeram pela música, que fizeram pela arte, fazem pela acessibilidade, fazem por todas as causas, né? No caso que a gente, aqui no nosso programa, a gente costuma falar, a gente costuma trazer essas informações. E vocês mudaram uma geração, cara, que todo mundo queria aprender um instrumento. Sim. Os índices nas escolas, da galera que toca guitarra, bicho, foi uma das épocas que eu mais dei aula.
era muita gente, porque era um efeito cascata, o pessoal queria tocar, ou então ia assistir o amigo tocar e pegava inspiração, Exato. e era tudo que eles E faziam, tinha desde o oportunidade. consulado do videokê, Uhum. que depois virou um outro nome que eu esqueci agora, mas era em frente à capital, tinha o Sim, é o Fiesta. Fiesta, La Fiesta. Exato, Desde exato. das. Cara, assim, a produção do Celso era essa, desde um negócio pequeno até o cara tá fazendo Lollapalooza, tipo, aonde ele tá Uhum. envolvido. É. E ele vai falar isso pra gente mais ainda aí, né? E nessa eu fui aprendendo também, né? Porque a produção, ela é híbrida, né? Então você tem que se deparar com situações onde você tem que resolver na hora ali coisas, e aí vai pintando dificuldades, um dia falta Você acha luz, que outro foi esse dia... momento que você parou de tocar um pouco pra poder tomar conta um pouco mais da parte executiva? Quando você falou assim, bicho, vou fazer com o Deep Leak, mas eu vou. Puta, cara, tem 10 bandas que já estão aqui engajadas, eu preciso cuidar desse pessoal. E aí a gente tinha todo um movimento underground já formado, complementado com a galera que já estava em evidência, que eram os headliners, que era o que impulsionava. E aí, nesse meio tempo, a gente chamou tanta atenção que aí até a publicidade de São Paulo começou a procurar a gente para executar ações aqui, porque não tinha Você entregas. lembra qual foi o primeiro show que você contratou como rock show? Aquele show que você fala assim, Lembro. você olhava assim pro público e falava, caraca, bicho, Lembro e eu que trouxe essa parada pra Baixada eu lembro. e a casa tá cheia. Eu já tinha feito algumas coisas sem o nome rock show. Aham. Porque ainda não era uma cultura a gente dar um nome para um festival. Era só simplesmente o show da banda X. Aham. Eu devo muito a uma pessoa que eu aprendi muito com ela, que é o Fabrício do Garage. Sim. Que eu fiz muitos eventos com ele, que ele que era o cara que trazia as bandas gringas para Santos e etc. E a gente, na antiga Mitos, a gente alugou lá. Era Nossa, sensacional. E aí a gente fez o NX0. Coincidentemente, esse NX0 foi na época que estourou um clipe na MTV. Então a gente pegou Que aquele era o timing. Além de Mim, não? A primeira deles, não era? Eu acho que era essa música mesmo, que foi logo O boom deles, o boom. Só que eu não sabia que 3 meses antes que eu contratei, tipo, que eu tava programando o show, isso ia acontecer. Então foi assim, esgotou ingresso, lotação máxima, e a gente fala, meu Deus, se eu soubesse eu tinha cobrado mais caro, porque, né? Mas a gente ficava tão E feliz também tem aquele com aquilo. risco, né, do artista, a gente como escritório também de eventos, a gente tá contratando um ou outro, e se o cara, às vezes, a gente passou um valor, né, tipo, o cara tá custando, sei lá, 50, ele foi num programa de grande evidência, bicho, ele vai sair pelo menos por 80. Hoje... Se o cara teve uma grande repercussão e tá nas trends, sei lá, muda, né, cara? E ainda bem que você teve esse... Pois pelo menos já tava E as resolvido. ferramentas, as ferramentas ainda eram precárias, mas eu já nesse evento especificamente foi aonde eu comecei a migrar para a internet. Então eu falei, vou dar um nome aqui, vamos colocar Rock Show Santos. E aí dali eu já fiz o número 2, o número 3, e aí virou Rock Show e ficou forever. Animal, cara, animal. Tem muito cara grande, banda grande, que é difícil trabalhar com eles, na hora de trazer, dá muito trabalho. Olha que legal, legal essa pergunta, né, mano? Tem, né? Tem uns caras que são complicados. É complicado. Mas eu acho que assim, faz parte da mística, né? Do artista. Eu acho que cada um tem a sua, né? Aquele ritual. Tanto às vezes o cara ser marrento também faz parte, entendeu? Eu acho que o artista, ele é um evento, né? Quando você vê vou citar um cara antigo aqui, você vê um Roberto Carlos na tua frente, não vai te dar um impacto? É emblemático, né, É cara? emblemático, entendeu? Ele não aparece, é uma coisa única. Então, tem muita gente que às vezes não está muito bem preparado para lidar com o sucesso e às vezes acaba confundindo o lado artista do lado pessoal. Mas eu vou te falar que 99,9% da galera que eu trabalhei, assim, artisticamente, assim, era legal, era Bem bacana. organizada. Era bacana. E hoje, por exemplo, vamos supor que você tem um show para dirigir. Você acha que, de repente, para trazer um show com uma banda que tivesse, por exemplo, a minha, que tivesse 2 eficientes, você acha que ia dar um... Você acha que, de repente, você ou um outro produtor ia ficar meio cabreiro, ia querer tomar algum cuidado diferenciado? Porque é difícil, né? A questão do acesso na hora do show, pro show tem toda uma preocupação. Sim. Existem... Na época era um pouco mais precário ainda, né? Porque a gente não tinha locais assim adequados. A Capital Disco
particularmente, ela era bem preparada, porque tinha elevador e eles tinham essa preocupação realmente com os cadeirantes, com as pessoas que precisavam de necessidades especiais. E a gente também tinha essa preocupação desde aquela época, porque era um movimento de pessoas, entendeu? Então, a gente fazia em primeiro lugar o público ficar satisfeito e sempre a gente querer que eles voltassem a frequentar. Então, isso já era uma coisa, né, que a gente tinha como política. Inclusive, deficientes visuais. Eu lembro que tinha um cara que ia assistir o Aliados, um rapaz, eu esqueci o nome dele. Ele ficava ao lado do palco, cara, mas era tão gostoso ver ele curtindo aquele show. E assim, é satisfatório. Agora, em relação à produção, eu acho que para o cara que é profissional, se ele já sabe que a gente tem essa demanda, eu acho que tem que ser tomado todo um cuidado. A primeira vez que eu vi isso acontecer, não fui eu que estava realizando o evento. Eu estava em Piracicaba e eu vi um show do Paralamas. E eu vi todo o movimento que foi feito para o Herbert Viana poder tocar. Tinha uma rampa enorme, onde já estava tudo esquematizado para ele poder subir ao palco, um praticável que ele subia com os pedais todos já alinhados, adaptados para a mão dele e tal. Aquilo me chamou muita atenção, eu adorei aquilo, porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, uma estrutura daquela só para o Herbert, entendeu? Para você ver como, tipo assim, faz toda a diferença. O cara foi lá, fez o show, Fez o show e foi embora. Tranquilaço. A gente fala assim do Paralamas porque o Paralamas é uma banda que já tinha uma história antes, né? Sim. Eu pergunto pra gente, já passou muito perrengue, porque não somos os Paralamas. O Paralamas já tinha uma história antes do Herbert Viana, então a galera se adequou a ele. Sim. Então é isso que a gente pergunta, porque a gente sabe que antigamente a gente já teve uma luta para poder estar lá embaixo assistindo como todo mundo. Então a gente sabe que a produção se preocupava com a galera que estava assistindo e tal. Sim. Mas e quando eles começaram a virar artistas? Mas você sabe que assim, eu acho que, eu não sei, você pode falar melhor do que eu, mas eu acho que hoje a preocupação talvez seja um pouco maior. Sim. Talvez a empatia em relação a você, tipo, tratar todo mundo por igual. Da mesma forma. Ainda mais o pessoal da música. Eu acho que existe esse engajamento. Sim. Agora, se eu vou te falar que isso em todo lugar acontece... Mas isso eu acho que com nada, né? Com ninguém. Não. Com ninguém. E a gente tem que ir superando essas dificuldades. Mas, porra, nada comum, né? De grão em grão a gente transforma o mundo. E aí, assim, quando a gente está falando sobre essa questão, né, Guido, que você levantou, sobre o cuidado, a acessibilidade, a gente esbarra muito, porque se a gente for mencionar algumas casas, né, noturnas, em qualquer cidade, cara, geralmente os palcos também, cara, se não tiver uma força-tarefa que coloque eles no palco para poder acontecer, não rola, bicho. Para que ele possa ter a independência dele. Ele tá num dia que de repente ele não tem nenhuma pessoa para poder acompanhar ele, o Dan e tal. Cara, eles vão ter que ir sozinho. Sim. É uma parada que, tipo, que é diferente, né? Com certeza. Porque assim, os caras também têm um trabalho, além do artístico deles, de bar, do dia a dia, de fazer noite e tal. E hoje a gente tá produzindo um musical, que depois a gente vai até te chamar pra vir com a gente nesse bonde, que se chama Sorria Porque a Vida Vale a Pena. É um musical que a gente tá fazendo junto com a dança sobre rodas, né? Com uma equipe bacana, junto com a banda 2RD e um trabalho meu, autoral, a gente fez como se fosse uma companhia mesmo, para fazer musical, isso em teatros, uma outra esfera diferente. Legal. Em locais que realmente já tem por si só a adaptação como coisa, bicho, é normal ter Deveria adaptação, ser, cara. né? Não é tipo nada... Às vezes nem é tão difícil. É isso. Sim, cara. Então, já é um outro movimento que a gente está fazendo, que a gente está realizando junto, e que a gente consegue ter essa normalidade de uma coisa que, às vezes, para muitas pessoas tipo, mas tem que fazer isso, mas tem que, tipo, minha casa tá mó legal, minha casa tem isolamento acústico, minha casa... E às vezes os caras não pensam, né, como ele falou. Exato. Né? Cara, você me falou aqui agora, me veio um flashback, trabalhei agora num grande evento, num festival, no final de semana passado com um artista, e eu não reparei uma rampa. Eu só vi escadas. Então daí você já começa a ver que talvez até a fiscalização deveria ser um pouco mais incisiva em relação a isso.
Porque... E ainda nesses festivais grandes, por exemplo, a gente tá falando. Não chega nem a ser festival. Por exemplo, você vai num lugar, tipo Espaço das Américas, um show, sei lá, cara, tipo uma Ivete Sangalo e tal. Você vê que tem na pista premium tem um elevado que tem um espaço um pouco maior para que tenha lá os cadeirantes podendo assistir de perto, uma visão privilegiada. Mas a gente, às vezes, em outros lugares, você não, né, você, tipo, não sei como que poderia mudar isso, né, bicho? Há pouco tempo atrás, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas eu vi alguma divulgação, alguma coisa na internet falando sobre algum local onde tinha um local reservado para os cadeirantes, porém não tinha visualização. Ficava abaixo do nível do local. Do palco. Isso. Como se fosse uma coisa assim, tipo, tem que ter, então vai ser de qualquer faz jeito. ali, Exatamente. Poxa, é uma pena, porque, tipo assim, é tão legal e a gente fazer ações com que a gente consiga trazer para perto esse tipo de iniciativa faz com que as próprias pessoas que não têm esse tipo de limitação, elas também vejam isso de outra maneira, entendeu? Porque eu acho que começa por aí, não só pelo dono da casa de show. Eu acho que todo mundo que está ali, o público, tem que saber que a gente tem que ter esse olhar. Porque não é só o cadeirante, pode existir outros tipos de limitação, Sim. outros tipos de situações. E a gente acaba, às vezes, né, tipo, se limitando a dinheiro. Essa que é a verdade, né? É tudo em volta disso. E o bem maior não é preocupante, né? Então é uma coisa que... O cara pensa putz, eu vou fazer isso aí. O cara tá com um orçamento X, mas putz, pra eu fazer essa adaptação Não vai vai me custar uma me- grana e... Não vai me caber. Exato. Assim, estamos engatinhando ainda nisso. Eu acho que a gringa e o exterior, acho que é exemplo para a gente poder seguir. Tem lugares que eu já vi áreas maravilhosas de PCD que a gente deveria copiar e impor. Eu Às acho vezes que são atitudes bem simples mesmo, né? Sim. Às vezes são porque coisas muito simples. não é isso que vai deixar o cara mais rico ou mais pobre, entendeu? Não é isso, com certeza. Não é isso. Nem que você tenha que colocar a pessoa ali do lado do palco. Mas eu acho que essa preocupação, ela tem que existir. Se ela deixa de existir, ela deixa de ser humana. Ela já vira mecânica, totalmente voltada ao lado financeiro. E assim, eu posso já ter sobrevivido muito de shows e de música, mas eu sempre sobrevivi do meu sonho. E eu acho que as pessoas também têm sonhos. Então, se ele quer assistir um show da banda que ele gosta, ele tem que ter esse direito. É um direito. Sim. E isso é o olhar de uma pessoa, de um produtor, né? Ele tá preocupado com E ele, tudo. como produtor, cara, o barato do Celso, assim, é um cara que não tá produzindo só na música, né? Fala pra gente um pouquinho aí do evento de tatuagem aí, que se tornou um marco, né, cara? Então, eu tenho um personal tatu, digamos assim, né? Um parceirão meu, vou mandar um abraço pra ele aqui, pro Red Tatu. Salve, Red! A gente começou eu comecei a me tatuar os braços e aí eu achava que tinha um buraco aqui, então toda semana eu Com um tava lá. desenho. Eu tô achando, já tá muito... Ele era um ponto de venda de ingressos meus, né? Então eu ia lá direto, contava os ingressos, vendeu, tal. Tomava um café, ele falava, quer fazer uma tatu? Eu falava, agora? Eu falei, então vamos. Aí ficava lá. Aí nessa a gente começou a conversar e a gente começou a ver os eventos de tatuagem crescendo no Brasil. Tattoo Week, que é um evento enorme de tatu, Brasília. Como que é o nome do no seu? sul. Fala pro pessoal aí. É o Santos Tattoo Festival. A gente vai para a segunda edição agora, vai ser em 2023 que a gente ia fazer, mas a pandemia pegou, né? E Já tem local definido? vai ser no Blue Med, lá no Convention. Convention. Estouro, né? Foram tatuadores de 12 países, de E, cara, todos essa curadoria, você e o Red que faz? Exatamente. Só vocês dois? Aí vocês vão delegando, tipo, algumas coisas pra... Não. Porque é mó treta, bicho, juntar todo mundo. E artisticamente a gente tem o crivo, né, de um dos maiores nomes da tatuagem mundial até, que é daqui de Santos, que é o Mordente, né? Mordente. E assim, foi uma coisa que pra mim
foi fascinante porque eu descobri que Santos simplesmente foi o berço da tatuagem no Brasil. Foi aonde chegou a primeira maquininha. Foi no Porto, que tatuava marinheiro, prostituta, e foi ali onde tudo começou. O pessoal do Rio de Janeiro, o Evandro Mesquita, eu conversei com ele, ele mandou um depoimento pra gente, tem um documentário que a gente fez nessa primeira edição, que ele fala que não tinha, e ele veio para Santos aqui com uma turma, e eles vieram para tatuar com o Luke Tatu, que era o alemão Então é da num tatuagem. passado não tão distante, né? 1959 ele chegou aqui no Brasil. E você tem quantas tatuagens aí? Parei de contar. Parou já, né? Já tá Não consigo. Eu E aquele lance vou só do fazendo. ímpar ou ímpar é superstição mesmo. Eu acho que sim. Vocês, a parte né, que fazem a curadoria, nem fala isso aí, né? Não. Olha, evoluiu demais, né? O mercado da tatuagem hoje em dia ele é gigantesco. Ele tem, só na questão de insumos, assim, de agulhas e tal, ele é enorme. Tintas, as técnicas, né? Hoje em dia o cara reproduz um rosto como se fosse uma foto, realismo, assim, né? um realismo, assim, numa forma que é admirável. Eles são realmente pintores, como se fosse um Leonardo da Vinci, entendeu? A gente tem que valorizar, porque é uma arte muito bonita. E tem também as tradicionais, né? Que são o old school, carpa, Eu gosto mais dessas aí. Eu sou mais chegado nas podronas. Tem uma, cara, eu fiz em 2016, cara. Quem fez pra mim foi o Medonho, cara. Pô, Renato, essa aqui, ó. Essa é old school. Essa você não pode apagar nunca. Jamais, não. Essa aqui ela tem um... Você sabe que eu tinha 16 anos, cara. Fez 21 anos. Tem cara. gente que chega nos estúdios com a tatuagem do Luke Tatu, né? Do ícone, né? Do cara que eu te falei. E a pessoa, o tatuador olha e fala assim, não, nessa daí eu não mexo, não. Não vou passar por cima dessa daí, não. Que essa é a história. Uma história, né? Exatamente. E assim, envolvi música, coloquei bandas e fiz o evento se transformar não só na convenção, que é um concurso, né? É um concurso onde tem várias categorias, old school, black work, realismo, tribal, etc. Passa por uma comissão, uma banca julgadora, tatuadores tradicionalíssimos, renomados. E aí, no final, a gente faz a premiação e tem os shows musicais, feiras de economia criativa. Quem que você trouxe de música legal aí nesses shows? Nesse foi o Supla, o Garage Funk, daqui de Santos. A gente fez o Dead Fish. Foi estrumbado, né? Lotado, Foi legal. Foi muito bom. A segunda edição promete. Esse daí eu vou tratar com o maior carinho, porque é a retomada nossa aí, né? Sim. Eu tava bem na véspera, faltava um mês, a gente ia fazer em maio o evento de 2019, tava tudo pronto, e aí teve que parar. Tivemos que dar essa pausa aí. Mas Não, mas acontece. E fala pra gente assim um pouquinho também sobre a questão, agora voltando um pouco pra música, a parte empresarial, a parte de direção executiva, com quais bandas assim do mainstream que você já trabalhou? Aqui a gente pode falar tudo à vontade, a gente não tem nenhum vínculo. Não fala sobre isso, não, aqui a gente fala tudo à vontade. Fala pra gente assim alguns trabalhos que você já desenvolveu dentro e fora, às vezes, sabe, tipo, direto ou indiretamente, e alguns que você fez mais contínuo. Quem que você mencionaria aí? Parcerias eu já fiz muitas, né? Então, já participei de algumas produções, tanto com Conexão também. Conexão Baixada. Celção fez bastante coisa lá com a gente. Filmamos bastante gravações lá no Mosh. Pô, aquilo pra mim era... Foi legal demais, nossa, né? Que demais. E cara, vários trabalhos que a gente conseguiu fazer depois também, na sequência, né? Exatamente. Porém, o contato que eu tive maior mesmo foi com a Banda Malta, que foi uma que ganhou um reality da TV. Superstar. Isso. E aí foi aquele primeiro boom daquilo lá. Foi... E aí o Diego Cabelo, né, que é daqui de Santos, que teve banda comigo também, tocou no Deep League. Tocava metal juntos lá, a gente estudou com o Chico Gomes, né? A gente estudou com o Chico, sensacional. Cara, e aí eles estavam eu cheguei a ir no programa como amigo da banda. Tem uma das edições que eu tô lá, tal, na votação lá e tal. E aí começou a turnê, né? Logo depois, aquela sensação. Logo na primeira semana
o produtor que eles tinham colocado de estrada saiu, eu não sei por qual motivo, e aí tocou meu telefone e simplesmente perguntaram para mim, você vai querer entrar? Então é o seguinte, estamos te mandando uma passagem, você vai vir para Porto Alegre aqui agora, que você vai entrar no ônibus e você vai começar. E eu não tinha experiência assim, eu tinha experiência porque fazia eventos, shows e tal, eu via como era, mas assim, de fato, entrar para valer, mesmo, fazia show de terça, às vezes segunda a domingo, nesse começo aí. Foi uma coisa que para mim, nossa, eu busco aprender muito em tudo que eu faço, né? Então eu cheguei lá, apanhei um pouco no começo, mas pegar o jeito, mas nessa daí a gente ficou 4 anos juntos aí. Foi uma época inesquecível. Você fazia a produção desde geral, né? Eu cuidava de toda a equipe técnica e do artístico, né? Que viajava, a gente era em 18 pessoas. Uma equipe enxutinha. É o cara que manda na equipe, bicho. O cara olhou pra ele, tá fora. Bicho, vai... Não, rua. É o cara que prende e manda soltar, velho. E quando você tava acompanhando o programa deles, assim, uma curiosidade técnica, assim, musical, pra galera também que assistiu e tal, rolava aquele lance de ter às vezes, pra ter uma desenvoltura boa de palco, tinha alguma coisa que era VS? Como que era isso aí? Você sabe me dizer? Tinha. De repente o teclado era VS, alguma coisa, e os caras tocavam por cima. Era assim. Pra poder mandar legal pra TV, né? Eu lembro bem como era. Durante a semana, cada banda tinha um produtor designado pela TV Globo. Então a malta tinha um cara, que eu me esqueci o nome agora, o Suricato tinha outra, as bandas que participaram daquela edição, cada uma tinha um. E eles decidiam qual música ia tocar no próximo programa, que era ao vivo, e eles já gravavam essa música durante a semana. Então a música era gravada pela banda para valer, e a voz era colocada ao vivo. Exatamente, para não ter erro. Então era meio que um mix ali. Mas o que acontece, né? E na televisão, bicho, não dá tempo de você fazer um programa daquele gabarito, bicho. Não dá pra ter nenhum... Eu posso te citar um exemplo de uma falha que aconteceu. A gente fez a final do The Voice uma vez e ele foi cantar, a primeira palavra que ele foi cantar não saiu. Aí apertaram algum botão lá que funcionou. Ai. Foi demitido, né? Justa causa, né, velho? Nossa senhora. Foi complicado. Mas para você ver, às vezes as pessoas até não entendiam o porquê que se insistia tanto em fazer playback na TV. Mas é que é uma coisa que não tem volta, né? Quando é o ao vivo, você não tem... Não tem tanta chance de errar, né? A televisão é uma parada que ou vira sucesso ou vira meme. Aí o cara tá num dia mal, bicho, sem querer. Não sei se vocês chegaram a ver o filme do Queen. Vi. Sim. Vocês lembram que tem uma passagem que eles vão na BBC, né? A Pode primeira crer, aparição deles na TV, que eles tiveram que cantar o playback, né? É por aí. É nessa linha aí. Nossa, velho. Que legal, cara. E assim, e você viajou esses 4 anos com os caras. Também teve viagem internacional que vocês fizeram? A gente ia fazer Estados Unidos na época que eu saí, mas acabou não rolando. Essa experiência você estava na fase que era o Bruno vocal. Bruno. E depois entrou a Luz. Entrou a Lu, né? Assim que o Bruno saiu, eu também preferi tomar outro caminho. Até porque eu acabei me casando. Sim. E aí... Tem o filhão aí. Filho, E a vida é muito doida, né? Vai tomando outros rumos, os caminhos vão se, né? Meu, que legal, cara. E mais alguma outra, assim, que, tipo, você teve tão perto, assim, cara, de... Cara, eu acho que, assim, mais na linha do underground, né? Eu viajava muito com o Garage, de fã mesmo. Eu ia no carro com o Nando Zambelli, que agora nem tá mais na banda, agora tá o Baceto, né? Uhum. E ele colocava a caixa dele, Marshall, no porta-mala. Eu ligava pra ele, posso ir contigo? Posso. Aí eu ia com ele, dava uma ajudada lá e tal. Eu adorava isso daí. Já era um pouco informal aí. Já. Não, eu ia pra curtir. Mas acaba trabalhando, não tem jeito. Tá no sangue, né? Tá no sangue, tá correndo ali. Mas nessa época foi muito gostoso, porque eu aprendi muito sobre a burocracia, tudo que envolve os bastidores da música, né? Que era uma coisa que eu não conhecia tão de perto. Você tinha acesso também, assim, a parte
de como funciona o enquadramento do artista dentro de uma gravadora, Sim. os royalties. Sim. Eu era digamos, o funcionário de confiança. Então Sim. eu andava com a banda pra cima e pra baixo. Então todas as reuniões que tinha na gravadora eu ia junto. E qual que era a diferença hoje, por exemplo, um contrato de uma banda que estourou, lógico, né? Tipo, teve toda a mídia, e os caras pegaram o primeiro programa, ganharam o primeiro lugar e tal. Qual que é a diferença, cara, de você ir numa reunião você já teve em outras reuniões, até que a gente conversou fora do ar aqui, em outras gravadoras, você já teve acesso a vários, né? Acho que a todas as maiores potências aqui do Brasil, que são multinacionais. Qual que é a diferença hoje, né, da gente ver a redistribuição, na verdade, nas plataformas digitais e você ver um artista com um investimento? Que você pode passar um pouco dessa experiência para a galera que tem banda, que está começando aí, sobre esses dois mundos que você vive e você trata com a maior naturalidade, bicho? Você lida com um artista e com um músico que está começando com o mesmo respeito, né? Isso é incrível, irmão. Mas tem que ser assim. São pessoas, né, velho? cara? Claro, A gente em primeiro lugar, né? Como eu tava falando do rock show, a gente fazia as coisas pro público, que esse que é o produto final, a entrega é essa, né? Mas o artista hoje em dia ele tem uma infinidade de possibilidades, né? Até aprender a tocar o instrumento, ele liga o YouTube ali, ele já consegue. Tem aula né? pra caramba já, né? Entendeu? Não é claro que não é a mesma coisa que a prática, mas eu acho que a diferença assim é que na época você tinha a venda dos discos, né? Então esse retorno financeiro que a gravadora tinha, o investimento que ela fazia era ínfimo perto do que ela ganhava em vendas de disco, né? Eu lembro que o disco do Malta vendia na gôndola das lojas americanas, então era coisa popular demais, assim. Então a gente fazia o cálculo e, assim, pro cara pagar um videoclipe pra banda, era muito uma coisa, né? Só que hoje, esse tipo de monetização também existe pela internet, né? Então, eu já vi pessoas recebendo advanced. Para quem não sabe, advanced é uma grana adiantada, de acordo com aquela projeção de que você vai receber Nos próximos trimestres. de direitos autorais, Porém, a música, ela... Vou citar para você um mercado que eu acabei de conhecer, que eu estava trampando agora no festival que eu falei para vocês, que é o trap, né? Uhum. Os artistas têm a sua própria gravadora. Eles não têm gravadoras. Eles não... A própria editora, tudo, né? Exatamente. Cada um tem uma com o seu próprio nome. E eles aprenderam que eles podem sobreviver da música deles e ganhar bem, fazendo eles mesmos a gestão. Isso daí foi uma coisa que quem teve muita influência nisso foi a Anitta, né? Que é um exemplo aí que ela fez muito marketing em relação a isso, né? Eles pegam, por exemplo, o enquadramento tipo da One RPM, assim como o CD Baby, e tem a label deles sobre essa redistribuição, seria tipo isso? Para ter aquela a Major, né, que distribui mesmo na... Eu acho que eles têm, e é como se fosse um jogador de futebol. Tem distribuidoras que compram passes. Entendi. Muito legal. A própria One RPM, fiquei sabendo que pagou milhões pro Xamã, por exemplo, esses tempos agora. Eu vi uma foto na internet, ele assinando um contrato para ele migrar para a distribuidora deles, entendeu? Então é uma maravilha, né, cara? É diferentaço, Mudou cara. muito, né? E assim, tudo começou lá com Metallica querendo processar o Napster. E aí agora... O baterista ficava muito bravo com o Napster. Não é? Baixava as músicas. E aí agora, hoje em dia, você vê aonde que a gente chegou, né? Eu nunca ia imaginar. Fala pra você. Eu vi numa transição, Celso, de... Quando a música da gente foi pra novela e tal, a gente tava... Acho que no finalzinho, cara, na rapa do tacho de CD. Com a Som Livre, a gente assinou lá e tal. E começou a ter as distribuições. Aí a gente ia, tipo, na Saraiva, que ainda vendia. Sim. Pô, a gente tava no meio de uma tour, assim, lembra da gente tocando no Hard Rock Café, lá de BH, cara. A gente foi dar um rolê no shopping. Caraca, meu irmão, a nossa cara, nosso DVD e tal, tipo... Isso, a gente fez 2, né, que foram distribuídos, assim, no Brasil todo. Sim. Um pela Universal e outro pela Som Livre. E, cara... E a gente ganhava o percentual
pequeno, né? Tipo, mas ganhava junto à gravadora, mas já não era uma venda tão avassaladora porque tava começando essa mudança, né, cara? E a nossa ênfase na internet estava muito boa por questões de estar também entrando a parte do YouTube com mais ênfase no Brasil. A gente conseguiu ficar acho que foi 2 semanas na página inicial do YouTube, então como as principais recomendações, cara. Então isso, tipo, deu uma... Você vê como vai mudando, Deu um boom, né? cara. Hoje em dia, a gôndola, né, da loja de disco é a playlist. É a playlist. É a playlist. E E a curadoria, às vezes, é cobrada. Sim. É isso que é muito louco, né? E para você ver como muda tudo muito rápido. O Malta não faz tanto tempo. Eles começaram nesse lance digital, ficando de primeiro até o 12º lugar, todas as músicas deles, de 1 a 12, no iTunes. Que é isso? Olha. Em primeiro lugar, meses. Foi coisa de 2 meses. Cara, que legal. Foi muito legal, E aí logo depois já mudou, aí já não era mais o iTunes o grande player, já era os aplicativos de streaming, e aí vai mudando, e eu te juro que eu não sei onde vai parar. E a gente às vezes não tem um referencial, né? Porque você vê a Amazon, você vê o Claro, você vê várias plataformas diferentes, né? E às vezes a gente, por exemplo, eu trabalho muito mais no Spotify. Às vezes o Deezer, outras eu acabo não acompanhando porque o meu dispositivo já tá com uma conta que eu já tenho, que eu já assino. Então, às vezes, a gente perde um pouco o radar do que tá acontecendo, se tá muito baixo, ou se tá mais ou menos, ou se tá legal. Sim. Em outros, né? Tem que ter, tipo, essa apuração. Eu imagino que... Isso falando de alguém que tá, tipo, fazendo uma carreira, sabe, tipo, passo a passo, sem uma grande equipe por trás, né? Fazendo... Sim. Como você disse, você tem uma dificuldade para chegar e tocar em alguns lugares, mas uma hora você consegue encontrar uma maneira, você mesmo, né? Então, o artista hoje, ele mesmo, ele consegue achar um meio de conseguir superar essas barreiras. Então, essa superação que vocês têm tem que servir de exemplo, tanto na música como para qualquer outro segmento, porque... te juro, eu não sei se mês que vem ou ano que vem o Spotify ainda vai ser o maior player de música. Às vezes muda as políticas também nas muda plataformas, tudo, cara. né? Às vezes você vai mudar a forma de pagamento para você fazer download, para você salvar na tua playlist. Exato. Pode mudar, cara. O algoritmo trocou tudo. A gente fica à mercê. Exato. Rapaziada, o papo tá legal demais, mas infelizmente a gente vai chegando ao fim. Queria fazer um agradecimento especial aí, Racer Soluções, LVR Produções Artísticas, desse estúdio aqui que nós estamos gravando. E para você que quer fazer uma live, quer fazer uma transmissão, quer fazer vídeos, entre em contato com a Rod Livestream, que faz a gestão do nosso podcast aqui, do nosso espaço da Racer Talk Show. E queria agradecer o nosso convidado especialíssimo, Celso Bernardes, produtor cultural, o cara, bicho, dos eventos. Obrigado, meu irmão, pela honra aí. Valeu, Guido. Obrigado vocês. Bom demais. Considerações finais aí, Celso. Prazer estar aqui para falar de tudo, de música, de vida, de experiência, porque o que fica, eu acho que são as amizades, e é o que a gente está confraternizando hoje aqui, porque já passamos por tantas coisas diferentes juntos e estamos aqui ainda. E espero que a gente esteja em várias. Estaremos. Guidão, fala aí. Aguarda aí que agora o Celso tá com esses festivais aí chegando. Opa. Então tem muito evento aí pela frente. Vamos pra cima. Vamos prestigiar. E é isso. Pro pessoal encontrar você nas redes sociais, Celso, dá um alô aí. Eu sou o Los Bernardes, com Z. Los Bernardes. Que é o Celso Bernardes. Lá no Instagram. Você lembra que antigamente tinha o nickname, né? Nickname, eu inventei esse daí pra mim. Tá ótimo. Pessoal, é isso. Prazerzaço. Falamos mais hoje sobre música, sobre produção, sobre festival, sobre tudo que há de legal na música. Um abraço a todos vocês e esse foi o nosso Racer Talk Show. Tamo junto, Aldson. Valeu.